Bem-vindos a mais um programa de destaque na FGF TV. O programa de destaque é transmitido pelo canal 14 no seu Multiplay. E hoje nós estamos recebendo mais uma personalidade de destaque, que é o professor Messias Holanda Diebe. Tudo bem, professor? Tudo bem. O professor Messias, ele é doutor em Educação Brasileira pela Universidade Federal do Ceará, onde atualmente é professor no Departamento de Fundamentos da Educação e no programa de pós-graduação em Educação na Faculdade de Educação. Seus temas de interesse na pesquisa são o ensino da leitura e da escrita em gêneros acadêmicos, os novos estudos de letramento, a atividade de pesquisa no campo educacional, a relação de professores da educação infantil com o saber, cuidar e educar, as representações sociais sobre objetos na área da educação, as iniciativas de formação docentes presenciais e ou em ambientes virtuais de aprendizagem. Olá, professor, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso programa. Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Hoje a gente vai debater um pouco sobre a pesquisa no ensino superior. E aí, como eu vi seu currículo e vi que você trabalha também com a disciplina de metodologia do trabalho científico. E como a gente tem vamos dizer assim, esse impasse em relação à pesquisa, que a gente vê esse incentivo do governo, mas a gente vê não muito para a área de humanas, a gente vê mais para as disciplinas técnicas, da matemática, da física, coisas que tragam retorno ao governo. Mas na sua visão, enquanto professor dessa disciplina de metodologia do trabalho científico, qual é a sua visão em relação à pesquisa no Brasil? Como que está esse incentivo? Olha, o Brasil merece um destaque em relação à questão da pesquisa, porque aqui as pesquisas são financiadas pelo governo, né? Lá fora, as grandes pesquisas são financiadas por grupos econômicos, né? São financiamentos privados, né? Então, assim, a gente tem alguma vantagem nisso porque a gente tem recursos, né, para financiar a pesquisa, mas como você disse, infelizmente algumas áreas são mais beneficiadas do que outras. A área das ciências humanas não é tão beneficiada. No entanto, devido à pressão que tem sido feita, né, principalmente depois do programa Ciências Sem Fronteiras, que inicialmente surgiu exatamente em relação às ciências exatas, o pessoal das engenharias, né? Então, o pessoal agora das humanas estão pressionando e agora nós temos a perspectiva de termos bolsas também incentivando, já na graduação, né, trabalhos de pesquisa e também experiências fora do país com pesquisadores estrangeiros para alunos também das ciências humanas e sociais. Mas em relação a esses incentivos à pesquisa, que você disse que no Brasil a gente tem muito incentivo por parte do governo. Em relação não só à área de humanas, mas às outras áreas, você vê o incentivo do empresariado a essas pesquisas, como acontece lá fora, ou fica restrito muito ao governo? Olha, ainda é pouco, né? Nós temos algumas iniciativas, por exemplo, e inclusive parcerias com a universidade. Por exemplo, no Rio Grande do Norte, a UFRN tem uma grande parceria com a Petrobras, né? Lá eles exploram o petróleo. Então, assim, a UFRN com a Petrobras, eles têm um contrato, um convênio, em que a Petrobras investe bastante dinheiro para pesquisas que vão depois reverter em benefícios para a própria empresa, né? E a empresa Petrobras é também uma estatal, né? Mas é uma empresa. Então, nós temos lá essa parceria, o que é muito saudável, porque sem recursos não se pode fazer pesquisa, principalmente pesquisa de ponta, né? Mas você vê uma abertura, a universidade tendo esse espaço, abrindo esse espaço com facilidade para que essas empresas fiquem mais próximo aos alunos, a incentivo à pesquisa, ou não, fica um campo restrito, as universidades se fecham mais? Não, eu acho que as universidades não se fecham. Eu acho que às vezes falta mesmo a oportunidade de financiamento, porque todo financiamento ele incorre num risco, né? Quer dizer, uma empresa quando investe, ela quer algum retorno. E nem sempre ela tem essa garantia de um retorno. Muito embora o grande retorno que a pesquisa pode oferecer é produção de conhecimento novo, né?
Então, nós temos aí os institutos federais, que têm grandes parcerias com empresas privadas. Nós temos também a universidade criando essas parcerias. Eu acho que a universidade não se fecha. Uhum. Eu acho que o que nós temos é ainda poucas iniciativas, porque nós temos muito o que fazer na universidade, né? Em termos de ensino, pesquisa e extensão. E às vezes faltam realmente iniciativas de alguns professores, não porque não querem, mas porque às vezes falta até tempo mesmo de sentar, elaborar bons projetos, de propor parcerias, né, que sejam frutíferas nesse campo. E a qualidade desses trabalhos, dessas pesquisas que estão sendo elaboradas? Porque a gente sabe que existe a lei de que o professor tem que ter a quantidade de publicação X para que ele possa ter essa progressão. Então, ele se vê obrigado a pesquisar bastante, a mostrar resultados. E como que fica a qualidade desses trabalhos com tanta pressão assim para que ele tenha essa quantidade X de trabalhos, pesquisas que ele tem que mostrar? Bom, isso é uma questão realmente que se discute muito hoje, né? A meu ver, há um certo exagero na interpretação disso, né? Isso está mais relacionado aos programas de pós-graduação. Quer dizer, para você estar num programa de pós-graduação, você tem que ter uma quantidade X de produção, né, no triênio de avaliação do programa, né? E essa produção ela tem que ser qualificada. Quando se diz qualificada, ou seja, tem que ser publicada naqueles periódicos qualificados pela CAPES, mínimo de B2 para revista, né, ou L2 para livro. E a gente sabe que realmente existe as pessoas que levam isso por um caminho que não é realmente o caminho da qualidade que se espera. Mas, na grande maioria, as pessoas produzem realmente com qualidade, porque sem qualidade não pode ser publicado nesses periódicos. Ele já tem a pontuação que tem pela CAPES, porque eles passam por uma rigorosa avaliação, né? E para você submeter um trabalho nesses periódicos, principalmente os periódicos, por isso que eles são os que mais pontuam, né? Os que mais contam na avaliação do professor, leva todo um processo, tem um conselho editorial, tem a avaliação pelos pares da área, de cada área, né? Então, assim, a qualidade se faz nesse sentido, né? Quer dizer, diferentemente de um livro, que muitas vezes a produção do livro ela é muito mais fácil hoje, né? Embora também passe por um conselho editorial da editora, mas a gente sabe que a produção, na questão do livro, ela é mais fácil hoje do que nos periódicos, né? Principalmente os periódicos mais bem avaliados. E aí a qualidade a gente afere por essa questão, de que os periódicos já passam por uma avaliação da própria CAPES, né? Para que possa ser publicado. Exatamente. Livro hoje, com as editoras independentes, né? Esse mercado está muito mais aberto. Hoje, não como antigamente, que você tinha uma dificuldade em conseguir publicar, porque você só conseguia com as grandes editoras, né? Hoje tem você consegue financiar mais fácil a publicação de um livro. E também ainda em relação ao livro, né? A CAPES estabelece a mesma, ou pelo menos equivalente à avaliação dos periódicos, das revistas, ela estabelece uma avaliação. Então, assim, vai de L1 a L4, né? Então, essa é a avaliação para o livro. Quer dizer, quanto mais alta a pontuação, mais valioso é o trabalho, né? O livro. O livro ele é mais bem avaliado, né? Então, por exemplo, L1 é o começo, L2 já é um livro muito bom, L3 excelente, ótimo, né? E L4 é um livro de excelência. Então, assim, a CAPES já faz essa avaliação exatamente para que essa produção em livro também tenha, ou se aproxime da qualidade que se tem hoje em relação às revistas, aos periódicos científicos, né? E em relação aos alunos, hoje, dentro da academia, que a gente vê muito a questão também do mercado de trabalho, porque o aluno está na faculdade, ele precisa ter essa qualificação para que ele possa conseguir um bom posto na sua área de interesse. Como é que está a recepção do aluno em relação à pesquisa? Olha, é muito boa. Infelizmente, alguns alunos, principalmente no meu caso, o curso de pedagogia, a maioria dos nossos alunos trabalha, principalmente do curso noturno, né? Então, há uma reclamação entre eles, porque as bolsas de pesquisa, principalmente de iniciação científica, né? Elas são restritas, né? Pela quantidade,
E aí também entra a questão do currículo do professor, né? Quer dizer, as melhores bolsas, ou as bolsas mais simbolicamente mais importantes, como as do CNPq e tal, vão para os professores que têm melhores currículos, né? E assim, além dessa restrição da quantidade de bolsa, que não é muita, apesar de já ter sido bem pior, né? Mas hoje a gente tem uma quantidade bem interessante, mas ainda não suficiente, né? Mas, infelizmente, os alunos do diurno, eles participam muito mais do que o aluno noturno, né? E aí a gente percebe que o aluno ele fica ávido por ter essa bolsa, não apenas pelo dinheiro, mas pelo conhecimento que ele vai adquirir ao longo do curso e das experiências que ele vai viver proporcionadas pela bolsa. Por exemplo, um aluno bolsista de iniciação científica, um aluno PIBIC, ele é obrigado pelas tarefas da bolsa, obrigado entre aspas, mas assim, faz parte das atribuições dele, né? Participar de eventos, junto com o professor, aprender como se coleta dados, como se analisa dados, escrever, que é uma das coisas mais importantes, né? Na qualidade da produção, é a escrita, né? Quer dizer, saber escrever para comunicar aos seus pares os resultados das pesquisas é algo fundamental na formação do pesquisador. Quer dizer, não basta você só aprender como se pesquisa, mas principalmente como se relata os resultados dessa pesquisa. E aí é onde vai a minha disciplina, que eu trabalho um pouco em relação a isso. A né? metodologia. E o retorno dessa pesquisa dos alunos à comunidade, fora a comunidade acadêmica, como que está hoje esse retorno dessas pesquisas do aluno na inclusão da comunidade, principalmente no seu caso, pedagogia? Como que é esse retorno deles, essa resposta? Que a gente faz a pesquisa buscando dar um retorno, não só à comunidade acadêmica, mas na pedagogia tem muito esse envolvimento da comunidade. Como é que estão os projetos hoje dos alunos em relação a essa inserção da comunidade? Olha, nós ainda, infelizmente, não temos um retorno tão grande na nossa área como nós temos em outras áreas. Né? Por exemplo, a área da medicina, a área do direito, são áreas em que a extensão, né, esse retorno à comunidade, ela está bem mais associada à atividade de pesquisa do que na nossa área. Mas isso não significa dizer que nós não tenhamos projetos. Temos, né? Por exemplo, o PET, que é o Programa de Educação Tutorial, ele trabalha sempre de forma integrada projetos de pesquisa e de extensão. Né? Nós temos na universidade hoje, cada vez mais, a tendência a realizarmos pesquisa do tipo pesquisa colaborativa, que é essa pesquisa em que você vai a um determinado campo de trabalho, né, e interfere naquela realidade, e os resultados dessa interferência, com a colaboração dos sujeitos, né, vão ser analisados, vão ser discutidos e analisados teoricamente e publicados em forma de artigos e livros. Né? Então, assim, nós temos ações desse tipo. Infelizmente, ainda não são muitas, mas nós temos. Né? E aí isso leva tempo e por isso mesmo é que a participação, por exemplo, do aluno noturno, como eu falei, fica mais complicada. Né? Porque é um aluno que trabalha durante o dia. E aí é uma pesquisa que demanda, um tipo de pesquisa que demanda mais tempo do aluno. Mas nós temos iniciativas, principalmente os projetos de extensão, que são atrelados a atividades de pesquisa. Eu e o professor Júlio, do Departamento de Letras, a gente tem coordenado um programa de extensão que faz essa articulação, pesquisa, né, e extensão, no sentido de levar alguma contribuição à comunidade. No caso, são as escolas públicas. Né? Nós trabalhamos dentro do programa que a gente chama de Ampliando Links, né, levando oficinas de letramento digital para professores da escola pública. O que é que essas oficinas trabalham? Né? Quer dizer, quando a internet surgiu, a grande preocupação e o grande medo da escola era que os alunos passassem agora a escrever aquelas formas abreviadas. Então, essa discussão já está superada, né? Porque hoje, queira a escola ou não, todo aluno tem um smartphone. Né? Então, assim, esse controle eles não têm como ter mais. E os alunos já perceberam que uma coisa é escrever na internet, nos gêneros da internet, outra coisa é escrever na escola, para a escola. Né? Mas a internet ela também oferece uma possibilidade de outras ferramentas, né? E que aí a escola tem uma grande questão. Como utilizar isso de forma didática? Né?
Então você tem, por exemplo, o Google Earth, que você pode trabalhar geografia, né? Mas como trabalhar isso de maneira que não fique apenas como uma coisinha divertida, né? Mas que seja algo que o aluno interprete assim, não, é uma ferramenta que pode me ajudar numa determinada tarefa, né? Nós temos também o Google Tradutor, por exemplo, hoje, né? Como utilizar essa ferramenta de maneira em que ela não seja a única que vai agir, ou seja, eu jogo lá e o que ela me dá, porque muitas vezes a tradução ela é literal e como é um software, ele não pensa, né? Então ele traduz, por exemplo, Francis Bacon como Francisco Toicinho, né? Então assim, não tem sentido, porque não há o elemento humano. Então é preciso que o aluno aprenda a fazer uso dessa ferramenta para satisfazer as suas necessidades, como por exemplo, traduzir um texto, ele ser um auxiliar na tradução, e não ser um instrumento único de tradução que o aluno vai só lá, porque aí ele estaria só naquela do copia e cola, né? Então não haveria aquela aprendizagem significativa. Então, esse programa, ele tem essa intencionalidade de levar as escolas, junto com os professores, na prática, refletir como fazer uso dessas ferramentas. E aí os resultados dessas oficinas realmente vai virar para nós, né, material de pesquisa. Então a gente tem publicado, o Júlio tem publicado com alguns orientandos dele, e eu também tenho participado dessas publicações, de várias ações dessas, em que a gente analisa os processos e reflete sobre como o professor pode cada vez melhorar o uso dessas ferramentas. Então, na nossa área, né, das ciências humanas, isso já tem sido colocado em prática. E é assim que a gente tem tentado colaborar com a comunidade. E trazendo o assunto internet para cá, eu pergunto, eu me indago, dentro das instituições de ensino superior, já na área de humanas, por exemplo, já tem começado esse trabalho desde a graduação, desse preparo desse aluno que será professor, com relação a essas ferramentas da internet? Sim. Por exemplo, no curso de pedagogia, nós temos uma disciplina chamada Informática na Educação. Então, assim, há uma grande participação, os alunos se matriculam nessa, até porque ela passou a ser obrigatória, né? Mas, assim, vem alunos de outras licenciaturas, porque querem participar, querem ter acesso a essa disciplina, né? E aí a grande preocupação da ementa dessa disciplina é exatamente essa. Não é só ensinar o menino como liga e desliga o computador, né? Mas é como fazer bom uso de todas aquelas possibilidades que o computador, como uma ferramenta, pode ser usado como uma ferramenta, né, pedagógica, didática, né? As 1001 possibilidades que ele oferece. Não apenas online, mas inclusive offline. Por exemplo, você tem dispositivos de editor de texto, como o Word, né, da Microsoft. Então, ali há muitas possibilidades. Formatar um texto, que é uma coisa importante. Né? Por exemplo, você vai publicar um trabalho num evento, então eles pedem a formatação do resumo, eles pedem a formatação do texto, e aí o aluno precisa aprender como mexer no aplicativo para que ele atenda aquelas exigências do evento, da revista ou do livro que ele está participando, né, e quer publicar algum trabalho. Então, essa disciplina, e também faz parte da aprendizagem, da formação do professor, aprender a mexer com esses dispositivos para também aplicar lá na escola, quando ele estiver com os alunos, né, em sala de aula. E dentro da educação básica, a gente vê que o governo tem alguns incentivos em relação até mesmo à pesquisa para alunos da educação básica. E como você vê esse incentivo? A gente ainda vê que é uma coisa que está engateando, tá novo, mas como é que você vê pelo governo a iniciativa e o incentivo tanto à pesquisa como ao trabalho com essas ferramentas do computador, não só a internet, dentro da educação básica, não só com o professor, mas também com o aluno? Tem o projeto que vocês desenvolvem, mas tem algum incentivo do Estado em relação a esses trabalhos, não só do professor, mas também com o aluno? Tem sim. Há vários projetos, né? Primeiro, respondendo a sua pergunta, eu vejo com muito bons olhos qualquer tipo de incentivo, qualquer tipo de inovação, né, pedagógica que venha trazer benefício para o aluno, eu vejo sempre com muito bons olhos, né?
Então, assim, nós temos hoje várias atividades, várias propostas de iniciação científica já na educação básica, Uhum. né? Então, há muitos programas que incentivam a pesquisa, né? Mas eu queria fazer aqui uma ressalva no seguinte: a pesquisa, ela, infelizmente, né, como a leitura e a escrita, no nosso país, ela durante muito tempo e ainda hoje ela é Uhum. representada como coisa para poucos, É. né? Quer dizer, saber ler, saber escrever é uma coisa que deveria ser o comum de todo mundo, né? Como também pesquisar, porque pesquisar nada mais é do que descobrir coisas, né? E o aluno que está na escola, ele está para descobrir coisas. Então, a pesquisa, ela não deveria ser colocada como um momento, uma novidade, mas como o normal da escola, né? Então, por exemplo, eu também vejo com uma certa preocupação Uhum. que esses incentivos tornem a pesquisa como algo que não faça parte do cotidiano, seja um privilégio de poucos, ou seja, daqueles que participam desses projetos, né? Uhum. Então, apesar de eu ver com muito bons olhos, eu faço essa ressalva, né? E como formador de futuros professores, eu trabalho sempre nessa perspectiva de que a pesquisa, ela é um elemento muito importante de formação. Todo e qualquer professor, da educação infantil ao ensino superior, deve trabalhar sempre nessa perspectiva de incentivar, de promover a pesquisa como uma base de aprendizagem, né? Porque ela é exatamente o que nos move. Como é que nasce uma pesquisa? A partir de uma questão, de uma Uhum. curiosidade, de uma pergunta. Então, assim, o professor não deve ser um dador de resposta, né? Mas um provocador de perguntas, que aí gere curiosidade no aluno e ele tenha vontade de ir em busca, ou seja, de pesquisar, de buscar respostas para os seus questionamentos, né? Mas esse trabalho já, a gente já consegue visualizar esse trabalho do professor da educação básica dessa forma, ao invés daquele trabalho formal de antes, a gente já vê esse trabalho do professor da educação básica com esse incentivo de não só dar respostas, mas fazer com que o aluno seja um colaborador, seja um participante ativo nessa aprendizagem, a gente já vê isso. No... Temos sim, né? É claro que a gente ainda tem ações educativas muito tradicionais, Uhum. mas a gente tem já, principalmente porque hoje o acesso ao ensino superior ficou bem maior, né? Então, assim, e isso nas universidades, nos cursos, de um modo geral, tem sido discutido bastante, né? Principalmente nas universidades públicas. Então, assim, a gente já tem efeitos disso na prática. A gente já vê que, por exemplo, alguns meninos chegando na graduação Uhum. já com muito conhecimento É. acumulado, né? E aí a gente percebe exatamente que isso já tem um trabalho já na base, mas ainda é muito pouco. A gente precisa ainda fomentar isso muito mais para que a pesquisa, como qualquer outra, seja como qualquer outra atividade da escola, uma coisa comum, né? Eu vi que você trouxe uns livros para mostrar para a gente. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre eles, para a gente conhecer um pouquinho. É, eu trouxe aqui dois livros, né? Esse aqui, Formação para o Letramento, ele é um livro que está sendo publicado Uhum. pela editora VAC, né? Ela é lá do Rio de Janeiro, e ele foi organizado pela professora Amélia Escoto do Amaral Ribeiro, uma Uhum. professora da UERJ, que me convidou para fazer uma palestra num seminário de formação de professores da UERJ, e nele eu participo com um capítulo onde eu discuto rapidamente algumas questões ligadas ao letramento, Uhum. né, ao uso da leitura e da escrita, ou, na verdade, ligado ao ensino da leitura e da escrita por professores de educação infantil. E nesse livro, então, eu participo com um capítulo. Né? Nesse outro livro, que eu estou lançando também agora, Discursos, Ideologias e Representações Sociais, ele está sendo organizado por mim, pelo professor Júlio Araújo e pela professora Lívia Batista, do DLV, e ele contém exatamente resultados de pesquisa dos nossos alunos da pós-graduação. Né? Então, esse livro ele é fruto de uma disciplina sobre representações sociais, Uhum. que eu ministrei em parceria com os dois colegas, e aí ele foi organizado com artigos, fruto de pesquisas dos alunos que participaram da disciplina. Então, esses são atualmente os meus maiores temas de interesse: representações sociais e o letramento. Eu queria muito agradecer sua presença aqui no nosso programa. Foi
É muito bom a gente saber sobre as pesquisas e mostrar para a comunidade que não tem esse contato com o ensino superior ainda, vai saber que as coisas estão funcionando, que a gente tem sim incentivo e que isso pode ser sim feito e que terá resultados. Bom, professor, estamos chegando ao final do nosso programa e o assunto é muito interessante. Eu queria saber as suas palavras de incentivo aos alunos, não só aos alunos, mas à comunidade, sobre a pesquisa, né? Mostrar que a importância da pesquisa para a comunidade. Bom, eu que agradeço o convite, né? E quero dizer que a pesquisa, eu me descobri pesquisador, né? É, e pesquisar é algo que a gente não está pronto, nunca, né? É uma atividade extremamente complexa, bastante instigadora, porque nos faz, inclusive, mudar pontos de vistas, né? Nos faz sair daquele mundo das nossas crenças, né? E nos faz nos deparar com a gente mesmo quando a gente se coloca diante, às vezes, de desafios que a gente nem imaginava que ia ter num determinado trabalho de pesquisa. E o que faz o bom pesquisador é como eu vou sair, então, desses nós que a própria atividade de pesquisa nos coloca. Então, o incentivo que eu deixo aqui, né, a mensagem que eu deixo, é de que as escolas, né, elas possam cada vez mais trabalhar nessa perspectiva de fazer com que os nossos alunos se tornem pessoas curiosas, né? Que elas incentivem a curiosidade, que elas despertem nos nossos alunos, né? Esse amor, essa paixão pelo conhecimento. Pesquisar é isso, é em busca do conhecimento, é produzir conhecimento, né? Então, é essa a minha mensagem. Muito obrigada, professor, mais uma vez pela sua participação. E eu espero vocês aqui no nosso próximo programa com mais uma personalidade de destaque da FGF TV, no canal 14, pela Multiplay. Até mais.